Olá, boa noite, sejam todas e todos super bem-vindos para mais uma Conversa Esquispis. A conversa de hoje é uma conversa entre duas empreendedoras e é onde eu vou vivenciar, né, um pouquinho dessa experiência como participante convidada. Só para dar aqueles avisos mesmo de convivências, né, pedir que todas as perguntas, elas são super bem-vindas, mas a gente pede para que escreva no chat, para que a cada final de pergunta ou bloco, a gente possa responder, porque com isso a gente não perde, né, o raciocínio e traz uma dinâmica diferente para o programa de hoje. Dentro dessa conversas que inspiram, é importante a gente falar um pouquinho da nossa Splend, né? A Splend, ela é uma ONG que trabalha há mais de 30 anos com mulheres moradoras de comunidades e periferias da região metropolitana do Rio de Janeiro, que tem como objetivo despertar, auxiliar, conectar, instruir, capacitar, empoderar mulheres, fazendo-as a reconhecer sua força, vocação, aptidão para gerir seu próprio negócio. Eu me chamo Ana Santos, eu represento a Splend como conselheira no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, sou uma empreendedora de impacto social, meu negócio chama-se Social Visão do Bem, que é um negócio de impacto que atua dentro das comunidades do Rio de Janeiro, e agora a gente fala, né, dentro dos territórios brasileiros, democratizando o acesso à saúde ocular, tendo as mulheres como protagonistas com a revenda dos óculos, e juntamente, né, com a minha querida Regina, que ela está sempre aqui, vou passar a deixa para ela, para que ela possa se apresentar e daí já iniciar a nossa conversa de hoje. Regina, agora é com você. Boa noite a todos, sou Regina, sou artesã, empreendedora e fundadora do Criativo EcoArt, coordenadora da Criatividade Sem Limite, Raízes do Rio, conselheira titular do CEDIM e também representante das Splend. A proposta é conhecer a história dessas mulheres de fibra, de raça, empoderada, incrível e focada na transformação social. Nossa, eu fico tão emocionada quando eu começo, né? É inspirador ver o encontro dessas duas potências, tanto a pele na tela, quanto o social do bem, e opera na interseção rara entre inovações, técnica, sensibilidade social, transformando o que a sociedade muitas vezes descarta, seja resíduos químicos, de maquiagem ou de plástico, tampinhas e dignidade à saúde. Sejam todas bem-vindas, Mary Hermetin e Ana Santos. A origem da proposta, ambas iniciativas nasceram da observação de problemas que muitos ignoram e descartam o correto. Esse comércio é a dificuldade de acesso à saúde ocular, como foi o momento em que vocês perceberam que poderiam transformar uma lacuna social, ambiental, em um modelo de negócio viável. Quem vai ser a resposta primeiro? Vai me responder. Fica entre as duas escolherem quem será a primeira. Ana, vai você que eu ainda estou tímida. Tá bom. Mais tímida, essa é boa, essa eu queria ver. É importante falar, né, que como é que a gente pode dizer, que esse momento da virada, esse estalo, né, quando a gente traz, ele não vem assim do nada, né? Então, eu digo que é sempre um momento de virada, que ele vai acontecendo com muita tranquilidade, né? A gente vai observando as coisas, o que vai acontecendo, e traz aquele sentimento, né, de indignação por você estar vendo, por exemplo, o meu caso, que é o material plástico, sendo jogado, sendo descartado de forma errada no lixo, e a junção com a criatividade também, né? Então, daí você cria esse universo do impacto social e ambiental, né? Então, quando esse estalo ocorre,
né? É quando você enxerga esse abismo intransponível, né? E passa a dali criar esse espaço de construção. Então, eu gosto muito de falar isso, né? Que vem da inquietude do olhar, da validação da dignidade, porque quando a gente pega um modelo, né, que torna viável, ele não é apenas números, né? Ele traz toda uma lógica do existir quando você traz esse atendimento. Então, a gente está marcando ali como prova a eficiência, né? De poder andar de mãos dadas, eu sempre falo isso, né? Usando muito a empatia. Então, dentro dessa visibilidade, aí vem o desafio financeiro, que é algo que eu acho que você vai perguntar mais para frente, né? E eu sempre digo que a verdadeira inovação social não é apenas dar o peixe, né? Ou ensinar a pescar, mas sim reconstruir essa indústria pesqueira para que ela seja justa, limpa e acessível a todos. Eu sempre falo isso, porque é nesse sentido que a gente transforma o resíduo, e no meu caso a saúde ocular, né, em um ciclo único e específico, trazendo essa mudança e causando daí essa transformação. Bom, eu eu não sei se todo mundo conhece o que eu faço, né? Eu acho que, se eu puder, posso me apresentar rapidinho? Sim, sim. Então, assim, a minha primeira pergunta que eu trago, né, como uma forma reflexiva para que todo mundo consiga entender bem o que o Pele na Tela faz, né, qual é a minha atuação, quem não conhece uma criança que gostaria de fazer um curso de pintura? Né? Quem não tem uma maquiagem, um esmalte vencido, esquecido numa gaveta, queria descartar corretamente e não sabe como. Então, o Pele na Tela, ele faz justamente essa união. Ele coleta os resíduos de maquiagem e esmaltes vencidos, ou que as pessoas não queiram mais, esse pós-consumo, e transforma esse resíduo em arte, oportunizando, através desse processo, dessa transformação, o ensino da arte para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Então, esse é o trabalho do Pele na Tela. Então, quando a gente fala de como esse start aconteceu, como essa virada de chave aconteceu, isso tem tudo a ver também com a minha trajetória pessoal, né? Eu sempre trabalhei anos, né, tentando me encaixar dentro de um emprego formal como governanta hoteleira. E isso foi um caminho, uma trajetória muito positiva, muito boa, que me deu uma série de vivências, mas isso também foi muito doído, porque, na verdade, isso foi uma repressão de uma criança que tinha uma veia artística latente, que tinha uma criatividade muito ímpar, que tinha muitas ideias e que não via um caminho artístico para se desenvolver. Então, essa criança que eu fui lá atrás, né, chegou num dado momento da vida que eu comecei a ter alguns questionamentos se o que eu estava fazendo realmente me dava prazer, se o que eu estava fazendo realmente se encaixava. E eu comecei a me questionar por que eu sempre tinha muito êxito na parte de criação e criatividade dentro dos empregos, e por que também eu não dava certo? Porque o meu emprego, na verdade, era um emprego extremamente formal, com um padrão já pré-definido, onde a criatividade não tinha muito espaço. Então, eu trazia soluções maravilhosas para a empresa, mas acabava não me encaixando naquela posição que eu ocupava. Então, num certo momento da minha vida, aonde eu passei por um estupro no Rio de Janeiro, a pintura me foi recomendada como uma atividade terapêutica. E aí eu me recordei de um outro momento da minha vida, quando a minha mãe foi paciente oncológica, perdeu tudo, e ela não queria que eu me desestimulasse nos estudos, e eu dependia muito das questões lúdicas do material, das cores, dos adesivos, dos temas da moda. Então a minha mãe começa a pegar os meus cadernos e a pintar com maquiagem as divisórias da matéria de um caderno de 10 matérias, para que eu tivesse o caderno da moda e eu continuasse me estimulando nos estudos. Então, dentro desse contexto
no momento onde eu estava na Bahia, num processo de terapia, para tentar conseguir voltar para a sociedade após a violência que ocorreu comigo, eu me recordei desse momento, dessa passagem da minha vida, e eu pensei, por que não? Justamente porque também naquele momento era difícil para mim ter acesso aos materiais, eu não queria também investir muito para poder fazer essa atividade terapêutica. Então, a partir daí, eu me vi como governanta dentro de um grande hotel, de uma grande rede, com resíduos de maquiagem de hóspedes praticamente intactos, e eu não podia doar para os funcionários por causa de uma questão de contaminação biológica. Ao mesmo tempo, era eu que cuidava da reciclagem e eu não sabia como reciclar aquele material, e também era consumidora de maquiagens e esmalte. E aí eu me vi com essa proposta terapêutica também e com a dificuldade do acesso de materiais. E nesse momento meu íntimo de questionamento de quem eu sou, aonde estou, o que eu estou fazendo, o que me dá prazer e por que a minha vida foi por esse caminho. Então, nesse momento é que surge o Pele na Tela e eu começo a testar a maquiagem na pintura, e aí a gente vem ao longo do caminho, como a Ana bem colocou, né, que é uma trajetória, os estalos, os cliques, eles não saem todos de uma vez, é um processo, e ao longo desse processo eu fui entendendo que eu podia também captar a maquiagem dos meus conhecidos, eu podia também captar a maquiagem das pessoas que faziam show, dos artistas, dos maquiadores, que eu estava fazendo um grande favor, trazendo um grande benefício para o meio ambiente, porque realmente não tem uma forma de descartar corretamente a maquiagem, o esmalte, e também na função terapêutica, não só para mim, mas como para outras muitas pessoas poderia servir a pintura com maquiagem, e não pude deixar de fora, dentro desse processo, a oportunidade de desenvolvimento artístico de criança e adolescente, porque justamente a reutilização desse material torna viável o ensino da arte e consegue democratizar o acesso a esses materiais, porque qualquer criança consegue encontrar facilmente uma maquiagem vencida no círculo social que ela vive. Isso ela pode estar morando dentro de uma favela, ela pode estar morando próximo a um lixão, que a gente também tem essa realidade, e ela pode estar morando num apartamento na Zona Sul. Então, assim, é muito democrático a pintura com maquiagem por conta disso. Então, eu não pude deixar esse viés de fora, esse compromisso. Então, os estalos, eles aconteceram dentro dessa minha trajetória pessoal. Muito bem. Ana, eu vou fazer uma pergunta direcionada para você, tá? Tanto a arte de educação quanto a conscientização sobre a saúde ocular são fundamentais em seus projetos. Como você enxerga o papel da educação para que o público entenda o valor da economia circular e da prevenção? Essa pergunta é boa, Regina, e está bem dentro, né, do nosso tema. Só abrindo um adendo, como a Mai falou, eu não falei do Visão do Bem, né? Eu estou dentro de uma rede, que é onde, né, eu participo, mas eu não sei se todos conhecem, né, a história do Visão do Bem e o porquê dele ter nascido. E já emendando na sua resposta. O Visão do Bem ele nasceu de uma necessidade, né, de levar acesso para as pessoas que têm dificuldade de enxergar. Isso através de um resultado extremamente positivo que eu pude vivenciar com o acesso ao óculos na vida de uma pessoa. Então, com esse intuito de levar essa visibilidade, né, para áreas que não têm acesso, eu gosto muito de brincar, porque as pessoas dizem assim, é só um óculos. Gente, não é só o óculos. Aí eu já entro na sua pergunta, Regina. Quando a gente fala em educação, e ao mesmo tempo a gente fala de negócios de impacto, eu acho muito engraçada essa trajetória, né? Porque eu digo que não só negócios de impactos, mas qualquer negócio, ele está sempre em constante modificação ou adequação do mercado ou do que o cliente está ali
solicitando. Então, é algo que a gente fica muito atento. E hoje a gente escuta muito essa coisa de empresa inovadora, né? Inovou, criou. Aí eu sempre me pergunto assim, por detrás de uma empresa inovadora tem um pensamento inovador, que normalmente é o proprietário. Como é que é esse cara, né? O que é inovar? Então, para mim, quando eu trago essas questões, eu digo que você tem que estar atento ao que está acontecendo, né? Que é o que a gente chama da inquietude. Então, foi aí que a educação passou a ser muito forte dentro do Visão do Bem. Por quê? Quando você trabalha com a missão de democratizar algo, se você não conscientiza aquela pessoa da importância do que você está propondo, ela não dá valor, entende? Então, aí entrou a educação como um dos pilares do Social Visão do Bem. Quando você conscientiza, e de que forma você conscientiza, né? A gente começou conscientizando com rodas de conversa, capacitando as mulheres para que na triagem elas explicassem a importância do que estava sendo realizado ali, e principalmente quando a gente faz a entrega do óculos. Mas quando vem o desafio, né, do inovar, quando o Visão do Bem faz essa virada de negócio de impacto, mas também impacto ambiental, que quando a gente fala da sustentabilidade, aí a gente sentiu na pele a necessidade de trazer muito mais um lado pedagógico das coisas para que se tornasse possível. Então, eu digo, como hoje eu até falei mais cedo no outro evento, que saúde tem que andar do lado da assistência social. E eu digo que também que saúde tem que andar ao lado da pedagogia, porque se você não souber capacitar, a pessoa não dá valor, né? Que a gente fala até das mortes indesejáveis, né? A pessoa sofreu um derrame cerebral, vamos dizer assim, mas, na verdade, qual foi o causador daquele derrame? Foi porque ele deixou de tomar o remédio para a pressão alta. Entende? Então, a falta de não tomar o remédio ocasionou uma morte indesejável. Então, é a mesma coisa dentro dos nossos negócios. Se você, no meu caso, a gente faz a oferta do óculos, a pessoa não tem a conscientização que ali vai causar um impacto positivo na vida dele, principalmente de mudança, no primeiro incômodo ele deixa o óculos de lado, ele não vai usar. Que é algo que a gente vê com muita frequência. Então, quando a gente traz essa capacitação para dentro do Visão do Bem, a gente percebe que essa mudança do comportamento do cliente, ele acontece de forma real. Então, por isso que eu falo, né, que os negócios de impacto, que já é um desafio, você vê uma oportunidade diante de um vazio, vamos dizer assim, né, que o Estado cria, e você vir com uma abordagem diferente, já é desafiador. Agora, você, em cima disso, ainda se preparar para ser sustentável, é mais desafiador ainda, né, Mai? Então, eu digo isso para você, que hoje é um pilar fundamental e que a educação entrou no Visão do Bem, infelizmente, não foi logo de imediato. A gente teve que ir percebendo através dos tombos, como a gente fala, né? Por que fulano comprou óculos e não compra de novo? Ah, vamos ligar para saber. Ah, porque eu achei que você nem estava mais trabalhando, a gente ouve para comunicação, é tudo. E assim a gente foi detectando essas necessidades e fazendo disso pilar para o nosso negócio. Muito bem. Então, Mary, agora eu vou fazer uma direta para você, tá? Tá ótimo. O empreendedorismo feminino muitas vezes é movido pela ética do cuidado. De que forma o olhar de você como mulher lidera mudou a cultura organizacional e o atendimento ao direito à população beneficiadas? Então, quando a gente fala, né, sobre... Eu gosto muito de participar de feiras e eventos, porque hoje em dia, a gente está num momento social de muitas militâncias, né?
E aí, quando eu participo de feiras e eventos, às vezes eu não vendo uma tela, às vezes eu não tenho uma renda entrando ali, é só realmente gasto. Mas eu não deixo de fazer, porque nesse momento eu tenho uma troca muito legítima com o público. E, em geral, eu participo de feiras, né, muito em locais que são mais elitizados. E aí, quando eu começo a trazer essas questões para essa elite, né, para essa classe social, eles começam a entender que, primeiro, né, que a criança deles também não tem, às vezes, a oportunidade de desenvolver essa questão da pintura, porque eles continuam enxergando o ato de desenhar e de pintar como uma recreação e não como uma fala da criança, um grito da criança dizendo: olha, eu gosto disso, eu quero desenvolver isso e eu gostaria muito que esse caminho fosse apresentado. Então, a arte ela ainda tem essa barreira, né, dessa questão do a arte é bagunça, a arte não traz caminho, a arte é uma falta de opção e não uma primeira opção, sabe? Então, eu também consigo tocar essa classe. E eu também acho que dentro desse momento, né, de feiras e eventos, uma coisa me choca muito e eu bato muito de frente. Muitas pessoas me perguntam, May, por que você não fala? E justamente essas falas vêm desses encontros. May, por que você não traz uma consciência, né, de onde as mulheres deveriam usar menos maquiagem, menos esmalte? Porque hoje nós temos um consumo desenfreado sobre isso. E eu trago isso também quando eu dou as minhas palestras de conscientização sobre a gestão desse resíduo. Mas quando a gente fala desse consumo, quando a gente fala dessa vivência dentro de um lugar de privilégio, eu estou falando que uma mulher que tem uma condição social favorável, melhor, né? Essa mulher ela vai ter acesso a tratamentos de pele, essa mulher vai ter acesso a protetor solar, essa mulher vai ter acesso a informação, a conhecimento, a procedimentos estéticos, e essa mulher não vai depender fundamentalmente da imagem dela para conseguir renda. Quando a gente fala de uma mulher periférica, essa mulher periférica, ela depende fundamentalmente da imagem dela para gerar renda. Se ela não tiver com o cabelo dela em dia, com a unha dela em dia, se ela não tiver maquiada, ela não é aceita na sociedade. Então, não adianta eu chegar e militar que a maquiagem é ruim. Sim, tem maquiagem que é ruim, mas a gente quer continuar usando maquiagem. Então, vamos tentar trabalhar em função da maquiagem que não faça mal, do fabricante que tenha responsabilidade social. Porque quando eu falar para uma mulher periférica, falar não pinte a sua unha, para uma jovem adolescente, não pinte a sua unha, não faça maquiagem. Eu estou falando para ela, não viva na sua roda de amigos. Não consiga um bom emprego. Não seja aceita pelos meninos, seja bem vista e desejada e cortejada pelos meninos que você vive. Então, eu não posso militar com isso. Então, quando a gente fala nesse público feminino, a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso e trazer, como a Ana falou, a questão da consciência, porque assim, tem gente que descarta maquiagem e esmalte comigo e a partir desse descarte, ela revê a sua posição de consumo na sociedade. Por quê? Porque ela entendeu que ela tinha muita coisa que ela nunca usou. E tem gente que não, que acha que eu sou apenas um fluxo para ela continuar consumindo e descartando. E aí é onde a Ana bem colocou que eu comecei a perceber que eu precisava justamente tocar nesse ponto com essas pessoas. Então, uma das coisas que eu faço uma analogia, e eu acho que é um exercício fantástico para todas nós fazermos, se nós formos a uma sapataria e a gente quiser comprar um tênis branco,
A gente chegar para o vendedor e falar assim, olha, esse tênis branco aqui, eu gostei, calcei, experimentei, é ótimo, vou levar. E o vendedor fala para a gente assim, olha só, tudo bem, mas você só pode comprar o tênis branco se você comprar esse pacote, o tênis amarelo, o verde, o vermelho e o dourado. E aí você, não, mas eu só quero comprar e pagar pelo branco. Aí você, não, mas eu só vendo o combo. Você aceitaria? Não. Mas com a maquiagem a gente aceita. Da mesma forma que a gente aceita com esmalte. Se eu chegar num restaurante e falar, eu quero tomar uma latinha de refrigerante, de Coca-Cola, por exemplo. Nesse momento, o garçom deveria te fornecer uma latinha de Coca-Cola, que é a quantidade que você está disposta naquele momento a consumir e a pagar. E aí o garçom vem para você e fala assim, tudo bem, senhora, mas aqui eu só vendo 10 litros de Coca-Cola. E aí você, o que eu vou fazer com 10 litros de Coca-Cola? Aí ele fala, não sei, você bebe só o que você quer beber e o resto você dá, o resto você joga fora, o resto você leva para casa e deixa estragar. Você aceitaria? Não. Mas com esmalte nós aceitamos. Né? Então, o público feminino, quando pinta a unha, para a gente gastar uma embalagem inteira de esmalte, a gente teria que pintar a unha com 2 demãos, toda semana com aquele mesmo esmalte, daquela mesma cor, durante um ano. Então, a gente já compra algo que 70% dele está fadado a ser descartado sem que a gente utilize, porque a gente não vai conseguir, é humanamente impossível a gente conseguir usar aquele produto até ele acabar. Então, assim, cabe também dentro do Pele na Tela esse trabalho, essa conversa com esse público feminino, e a gente também não pode, hoje em dia, só segregar, porque a gente também tem um público masculino consumindo a maquiagem, o esmalte, cabe também essa conversa de conscientização de consumo. E aonde eu falo, eu acho que uma das coisas mais importantes dentro desse contexto, né, do que você também falou, da seu questionamento, é justamente isso. O que é a maquiagem e o esmalte para determinados grupos? Então, por exemplo, o que é uma maquiagem para uma paciente oncológica? É se sentir bem. É autoestima. O que é a maquiagem para uma mulher que acabou de sair ou que está num ciclo de violência doméstica? O que é, por exemplo, a maquiagem para uma mulher trans? Para um homem trans? Isso tudo são pautas que a gente precisa entender. São maquiagem, esmalte, ele não pode estar dentro de um discurso de que é supérfluo, não é. A maquiagem, o esmalte também é inclusivo. Também é pertencimento, também é saúde. Se a gente pensar no histórico da maquiagem, por que as mulheres pintavam o rosto, né, e os seus lábios, que era justamente para parecer que estavam mais saudáveis, né? E isso, hoje em dia, ele continua para muita gente, né? Que ela não vou na padaria com cara de enterro, né? Então, aí todo mundo quer pintar o rosto de alguma forma. Então, eu acho que dentro desse público feminino, e dentro das classes, né, que eu permeio através do Pele na Tela, eu acho que essas conversas, essas pautas, elas são super importantes a nível de conscientização. Com certeza, Média. Essa sua fala foi muito importante, né? Para as mulheres que estão nos assistindo. Para ambas, as trajetórias foram marcadas por reconhecimento importante, como destaque na Expo Favela. Qual a importância desses prêmios para abrir portas em espaço institucional, como Firjan ou órgãos públicos, como isso valida a potência que vem da periferia e dos projetos de impacto? Quem vai ter a primeira? Vai, Ana, já falei muito agora, deixa eu descansar minha goela. Eu já ia falar assim, vai agora você, May, porque pela ordem, é lógico a importância, né, de você ter ali. Eu sempre entendo que uma premiação é a validação de todo o teu esforço, é a validação do seu sonho, é a validação do seu projeto, mas eu digo que a premiação, ela não é para ficar na estante, né? Ali, eu sempre digo que os troféus era o momento em que eu estava, e por isso eu fui reconhecida. Mas é uma caminhada muito constante.
Mas quando a gente olha, trazendo o nosso desafio, já até falando em nome da MEI também, quando você traz um negócio em que você tem o desafio de trabalhar com o público, uma renda pequena, ou como até a MEI falou, né, que ainda sofre o preconceito de que arte é uma segunda opção, ou é aquela coisa de quem não sabe o que fazer, vai fazer arte. Então, isso só valida a nossa jornada, a nossa caminhada. E daí eu sempre trago a fala da inovação, né? Os negócios, ele tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, tem que estar sempre ligado nas mudanças. Hoje a gente está vendo, né, que a tecnologia está mandando. Então, eu vou ficar contra a tecnologia? Claro que não. A gente está aqui nessa sala hoje, cada uma, né, na sua casa, no conforto do seu lar, e está tendo essa troca. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, eu digo sempre assim, que quando você é premiado, é a confirmação do teu sim para um desafio. Então, a cada prêmio, eu sempre digo assim, que bom que até aqui foi validado, mas bora ver mais para frente. E eu conheci MEI justamente por conta, né, MEI, dessas premiações. O Visão do Bem, ele foi finalista na Expo Favela do ano passado, e a gente foi... eu sempre me confundo, MEI, mas aí você me ajuda. Nós fomos os 5 negócios escolhidos do Rio de Janeiro, né, para apresentar em São Paulo a Nacional. E Exato. conheci essa mulher incrível, já dentro do aeroporto, ali no avião já deu match, e foi um time que a gente mantém esse grupo das 5 mulheres, com negócios completamente diferentes, é isso que é legal, mas todas com aquele mesmo compromisso, sabe, de estar representando a sua comunidade, de estar representando o seu negócio, e eu digo que a gente carrega uma bandeira muito forte, que as pessoas ainda têm essa dificuldade de entender, que são os negócios de impacto social. Porque a primeira coisa que eles perguntam é, mas como vocês ganham dinheiro? Né? Então, assim, quando se fala de empresa, o lucro, ele está sempre em primeiro lugar. Ninguém pergunta para... Vou dar um exemplo para quem trabalha na área de gastronomia, como ele ganha dinheiro. Porque está ali explícito que ele ganha dinheiro fazendo aquele determinado produto. Mas quando você vem para negócios de impacto, isso meio que as pessoas ainda confundem, até que ponto é ONG, até que ponto é uma empresa, né? Então, quando você diz que a tua prioridade não é o lucro, e sim o impacto que você está trazendo, e que o lucro do teu negócio você reverte para que o teu negócio continue crescendo, muitos ainda se chocam. Mas você não vive? Ué, se meu negócio não me pagasse, como é que eu iria viver? Entende? Então, eu digo isso, que nas premiações são validações, sim, a cada premiação é um aprendizado, e eu acho que o desafio maior, quando você é reconhecida, é como se manter dentro dessa escala do crescimento do reconhecimento, que aí é quando acontecem essas mudanças e esse propósito. As pessoas sempre dizem assim, o Visão do Bem era uma inquietação da Ana, né, trabalhar com armações vindo da China, era algo que eu não aceitava, e eu sempre tive esse sonho de ter uma armação sustentável. Então, através de um projeto que a gente fez, a operação, que foi o Reciclavisão, a gente teve contato com a reciclagem, que isso nos amadureceu de tal forma que hoje a gente não desenvolve só, né? Hoje a gente está muito forte na área de educação, e concorrendo aí, talvez, a nosso primeiro edital na área da sustentabilidade, né, das tampinhas plásticas, mas não voltado para armação, voltado para jogos pedagógicos. Olha como é que a sua mente, né, ela abre. Então, hoje a gente cria oficinas pedagógicas com tampinhas,
e a gente trabalha forte com as crianças, porque ali é uma forma de você saber se a criança precisa ou não usar óculos, que a gente trabalha com tamanhos diferentes de tampa, e a gente está, assim, agora com uma fase de gamificação, né, onde o livro, o lúdico, ele vira game também, com esses desafios. Então, por quê? Porque a gente está vendo uma movimentação no mercado e a gente precisa acompanhar essa movimentação sem perder a nossa origem. Então, eu espero, né, estou aqui na torcida, que muito em breve a gente também conquiste esse mercado e traga aqui algumas premiações com esse novo desafio. Olha, acho que complementando o que a Ana falou, essa questão da validação. Por exemplo, o Pele na Tela, ele não teve nenhuma outra validação, nenhuma outra premiação, a não ser a Expo Favela. Então, assim, quando eu falo que o Expo Favela, ele tá no DNA do Pele na Tela, é porque tá mesmo, né? E isso tá lá linkado também à a nossa primeira fala aqui nesse bate-papo. Quando eu me inscrevi na primeira vez do Expo Favela, que foi em 2023, foi a primeira vez que o Expo Favela teve a edição que foi estadual, né, regional. Antes só tinha tido um Expo Favela, que foi a nível nacional. Então, quando abriu para a parte da regionalidade, eu me inscrevi, eu era uma pessoa que tinha ideia, já pintava, vendia o meu quadro para minha rede, mas eu não tinha a visão do quanto o meu negócio podia impactar em tantos aspectos da vida de tantas pessoas. Então, eu flertava com essa visão, mas eu não tinha ainda assumido esse compromisso. Então, quando eu fui a primeira vez na Expo, no meu primeiro dia, lá dentro do meu stand, eu abri um pacote de biscoito e fui comer. Eu mordi a bolacha, botei embaixo da minha bancada e eu só consegui comer aquele outro pedaço quando terminou a feira, porque eu não parava de falar. E aí eu tive noção do compromisso que eu selei com cada pessoa que eu falei o que eu falei. Então, quando eu falo para uma pessoa, olha, eu coleto e reciclo maquiagem, e aquela pessoa, ela saiu do meu campo de visão, quando você deixa de falar para sua rede, como é que eu vou dizer para aquela pessoa que eu não faço mais isso? Aquela pessoa confiou em mim. E aí o compromisso, ele se torna maior quando a pessoa ainda chega no dia seguinte da feira e te traz o resíduo, ou ela faz contato com você através do seu Instagram, das suas redes, para te entregar o resíduo. Então, quando eu saí da Expo, eu saí exausta de tantos compromissos selados com tantas pessoas. E aí, quando eu avancei em 2023 para a etapa nacional, eu não me permiti chegar na etapa nacional da mesma forma que eu cheguei na etapa estadual. Então, a Expo ela trouxe em 2023 algumas mentorias. Então, eu pude ter um apoio de alguns profissionais para olhar para o meu negócio, para desenhar o meu negócio, para estruturar o meu negócio. E aí, a partir daí, conseguir essa validação. Então, quando eu fui para a etapa, antes de eu ir para a etapa nacional, eu tive um boom de mídia. Então, era a Globo vindo no meu ateliê para filmar, era a Band me chamando, era a TV Câmara, era o Jornal do Bairro, era todo mundo. Isso antes de eu chegar na Nacional. Então, quando eu cheguei na Nacional, eu já estava muito validada. E eu já tinha assumido muito compromisso. Mas eu não estava ainda, como a Ana falou, eu ainda não estava gerando renda, rentabilizando a ponto de ser selecionada para estar entre os top 10 do Brasil. E aí, consecutivamente, eu voltei da Expo em 2023 com essa reflexão, né? Sim, o meu negócio tem um baita impacto ambiental e tem um baita impacto social. Como eu vou transformar isso através de um vetor econômico? Como eu vou rentabilizar isso de modo que o projeto se sustente? Que eu não seja apenas eu a patrocinadora do meu projeto. E foi aí, então, que eu decidi abraçar o Recicla em Casa. Por quê? Porque eu comecei a receber um volume absurdo
de maquiagem, que antes era só da minha rede. Então, quando eu abro isso a nível nacional, eu começo a ganhar, a coletar um grande volume de material. E aí foi quando eu falei, eu não posso mais ter os meus processos centralizados a mim, porque sou eu que faço a minha contabilidade, eu que tenho que ler edital, eu que tenho que pintar, eu que ensino, eu que coleto, eu que desmonto a maquiagem, eu que transformo o resíduo. Não dá para ser só eu nisso. Então, eu tive o envolvimento mais do meu marido. E aí, nesse ponto, foi que nasceu o Recicla em Casa, que ainda não está ativo, ele ainda é um projeto, que é justamente descentralizar a reciclagem, o desmonte dessa maquiagem, a tratativa desse resíduo com outras mulheres dentro das comunidades. Por quê? Porque o resíduo da maquiagem, ele é um resíduo muito limpo. Ninguém guarda uma garrafa PET por 10 anos. Todo mundo descarta, porque ela tem um resíduo ali dentro que vai ser incômodo, ou até mesmo porque pelo tamanho, pelo volume, e porque ela também não é bonita. Quando eu falo de uma maquiagem, eu estou falando de um item pequeno, de um item que é bonito, tem um apelo visual lindo, e você fica com pena de jogar fora, e você também não sabe como jogar fora, e você guarda. Então, as pessoas guardam a maquiagem por muito tempo. Então, quando ela chega para mim, as pessoas me entregam como se ela fosse um bebê. Ai, olha, eu descobri você, tá aqui a minha maquiagem. Então, ela chega limpa, ela chega organizada, ela chega bem cuidada. Então, esse resíduo eu consigo fazer com que ele chegue até a casa das pessoas. E quando eu falo das pessoas na comunidade, porque a Ana sabe, acompanhou um pouco essa trajetória minha, eu desde justamente da Expo em 2023 para cá, eu sofri um acidente e eu fiquei de cadeira de roda. E depois muletas, e fiz cirurgia e não deu certo, e muleta e cadeira de roda de novo. Só que eu moro numa comunidade, que é o Chapéu Mangueira, onde para entrar na minha casa só tem 2 caminhos. E os 2 caminhos são escada. Então eu tenho um desafio que separa a minha casa do asfalto, que são 164 degraus. Então, eu, impossibilitada de andar, eu comecei a dar aula dentro da comunidade para um núcleo de mulheres idosas que eu acabei descobrindo que eram as matriarcas da comunidade. E aí eu comecei a me atentar que várias outras mulheres têm dificuldades de mobilidade, não só na minha comunidade, como em outras comunidades. E essa dificuldade ela pode ser por um problema de saúde, como ela pode ser também por uma questão de ser uma mãe solo, ser uma mãe que acabou de ganhar um bebê e está desempregada e não tem rede de apoio, seja, por exemplo, uma mãe atípica, seja uma mulher que cuide de um familiar com alguma deficiência ou idoso. Então, a gente tem, dentro da comunidade, pela própria construção e ocupação do espaço e pelas dificuldades também das questões sociais que impactam nesse território, a gente tem um grupo grande de mulheres que tem dificuldade de mobilidade. Tem essa mobilidade reduzida. Então, o Recicla em Casa ele pode ser feito dentro das casas dessas mulheres e gerar renda para essas mulheres e, ao mesmo tempo, ajudar o Pele na Tela a se sustentar. Porque aí a ideia do Recicla em Casa é justamente isso. Essas mulheres elas são capacitadas por mim, elas recebem todas as ferramentas, todos os EPIs. E aí, a dona Joana manda o neto dela vir aqui no meu ateliê, no meu espaço, e pegar 1 quilo de resíduo. Eu vou pesar e ele vai levar 1 quilo de resíduo. As ferramentas já estão lá com elas, ela já está capacitada. E aí, num bracinho do sofá dela, que ela não precisa ter um grande espaço para isso, porque o resíduo de maquiagem tem um volume pequeno, num bracinho do sofá, ela vendo a novelinha dela, vendo o Netflix dela, batendo papo, ela vai ali, ó, desmontando a maquiagem. E ela me entrega esse resíduo já todo desfragmentado. Eu peso novamente, bater 1 quilo, eu antecipo o valor dessa reciclagem para essa mulher. E ela vai complementando a renda dela e ela escolhe o volume que ela quer trabalhar. Se ela hoje está com dor no ombro, ela não quer fazer, ela não vai fazer. Ela vai pegando por demanda e ela não tem um tempo para me entregar isso. Ela só tem que me entregar, porque quando ela me entregar, ela vai receber. Então, a gente consegue trazer essa renda, descentralizar esse processo dentro do Pele na Tela, aumentar o meu giro, o meu fluxo,
e fazer com que o dinheiro chegue para essa mulher dentro da comunidade sem que ela tenha que sair. Então, ela não tem que lidar com esse desafio da mobilidade, ela tendo esse suporte do Pele na Tela. Então, assim, existe ainda o projeto de transformar isso também numa moeda social aqui dentro, mas aí são planos mais para o futuro, né? Mas a gente, quando eu falo da Expo Favela, é isso. O Expo Favela ele trouxe essa validação. Por exemplo, uma das minhas pautas, que é a questão do acesso à educação. Quando eu participo da Expo Favela, quando eu participo, por exemplo, de uma reportagem de Globo e tudo mais, quando eu cheguei ao top 10 Brasil e fui até o top 2 Brasil, né? E eu participo de um programa de casa, eu estou falando para muitas crianças, para muitas mães, que a educação artística ela é possível. Eu estou falando para prefeitos, eu estou falando para deputados, eu estou falando para muita gente dizendo que, olha, a gente tem um potencial grande de pigmento aqui que está sendo jogado fora, e a gente tem como reverter isso em educação. Então, a gente tem algumas coisas engatilhadas a partir daí. Nada ainda concreto, mas tudo muito permeado por essa exposição pela Expo Favela. Então, assim, sem dúvida nenhuma, esse reconhecimento veio. E, para mim, hoje, uma das principais frentes que se abriu, e eu tenho um grande prazer de estar revelando pela primeira vez, eu ainda não revelei isso abertamente, a não ser para os meus parentes e familiares, eu consegui ser aprovada depois de 3 anos tentando, para fazer o curso de formação artística na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. E eu só consegui essa aprovação por conta da visibilidade da Expo Favela. E essa porta, ela não está se abrindo para mim só para que eu consiga a minha formação. Hoje, eu já estou articulando dentro da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, com a volta, da retomada do casarão após essa reforma, em 2027, de trazer mais alunos como a MEI, de democratizar realmente, porque é uma escola pública que oferece cursos privados com valor altíssimo e que não é acessível para a população. Então, hoje, eu trago essa conversa lá dentro e a gente está nesse flerte para trazer, não só através da pintura com a maquiagem, mas através de todos os campos de ensino da arte, esse acesso democratizado. Então, é uma portinha ali que eu estou desbravando e abrindo, e isso veio através da Expo. Muito bem. As duas, em 10 perguntas, as duas já responderam tudo. Deu para vocês entenderem como é que vocês são prática e nos ajuda a gente quando vai fazer a pergunta. Porque você seleciona 10 perguntas, vocês conseguiram responder em 5, todas 10. Então, agora eu vou passar o mais importante também, né? Nós estamos chegando já no nosso finalzinho. Se vocês pudessem dar um único conselho para uma mulher que hoje, na Asplande, querendo começar um negócio que também ajude o planeta e a sociedade, qual seria a lição mais valiosa que vocês aprenderam nessa jornada? Minutinho rápido para as duas. Olha, eu vou responder essa, já que eu estou no embalo aqui. Eu acho que eu participei como jurada da Expo Favela do Rio esse ano. E eu falei isso para quem passou, para quem avançou e para quem não avançou. Não tem, hoje em dia, como você começar nada sem a pauta ambiental. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que buscar, através das dores do meio ambiente, aonde você pode unir isso e atuar. Essa responsabilidade. E a gente também não pode deixar de lado a responsabilidade social. Mas sim, a gente tem que primeiro, é igual a máscara do avião, primeiro você coloca o oxigênio em você, depois você compartilha. Então, o social ele pode estar dentro do seu compromisso como uma visão de futuro, como um objetivo, mas ele não precisa ser a primeira porta, mas o ambiental tem que ser.
Então, assim, se eu for dar a dica hoje em dia para qualquer mulher que queira empreender, é isso. A gente precisa, sim, ter um rendimento. A gente pode mirar no social, mas a gente não precisa mirar no social, por exemplo, 100% do tempo. Você pode fazer ações sociais. O seu negócio não precisa gerar um impacto social full time. Você pode ter, eu vou gerar, tive um resultado positivo. Com esse resultado, eu vou fracionar e vou gerar uma ação social. Mas o ambiental tem que estar ali no compromisso 100% do seu negócio. Muito bem. Ana? Hoje, o conselho que eu daria, na verdade, eu não daria dois. Um é que foi algo que eu demorei a entender e que, graças a Deus, quando eu entendi, eu não larguei mais, que é o que a gente chama do poder da rede, né? Você, para desenvolver um negócio, quando você está em rede, ele é mais fácil, porque você está ali junto com outras empreendedoras que têm sonhos, que têm objetivos, e que já passaram o que você já passou pelo que elas estão passando. Então, o poder da rede, para quem é empreendedora, ele é muito forte. E uma outra dica que eu queria deixar, que foi um erro muito da Ana, que eu demorei muito para aprender isso, é que quando a gente conta a história do nosso negócio, ela é emocionante, né? Ela impacta, a gente traz toda emoção, mas toda vez que você falar do seu negócio, traga dados de impacto que esse negócio traz, traga resultados que você conquistou, fala de valores, a gente tem medo de falar, né, de lucro, tem medo de falar de fechamento anual, de margem. É importante, na nossa fala, a gente também mostrar essa habilidade com os números. Então, não focar só na fala emocional, mas na fala racional do teu negócio, porque as pessoas param para te ouvir quando você vem com dados de mercados, quando você vem falando do teu negócio, sobre o olhar mais como é que se fala? Aquele olhar de administrador, né, do negócio. E eu sempre digo, não importa o tamanho do teu negócio. Se você nasceu grande, o teu negócio vai ser grande. Então, tudo está na forma como você se comporta ao vender o teu negócio. Então, eu sempre digo, venda grande, se posiciona como grande, porque a questão de grande e pequeno está na cabeça de cada um, né? Então, já nasça com um pensamento grande, para se estruturando certinho, para quando você de fato for grande, você não passar pelos desafios aí das formalizações das operações que toda empresa, né, tem que ter. Eu daria essas dicas. Então, Mary e Ana Lúcia, estou muito, mas muito feliz de todos os programas que eu já fiz. Esse é um que bateu justamente naquilo que eu gosto de ouvir, que eu gosto de sentir. Eu tenho observado esses meus 40 anos de caminhada, que quando a gente começa tudo, no início uma dor, depois da dor vem o prazer de você descobrir coisa no nosso potencial, né? Que são mulheres. Então, assim, estou muito feliz de ouvir, eu gostei de ouvir a Mary falando da trajetória dela, a Ana, porque a verdade que eu vejo, né? E toda mulher empreendedora, toda mulher que busca, que foca naquilo que ela quer inovar, que ela quer encaminhar, eu acho que ela tem que ver, algumas têm que ver o lado financeiro. Eu, eu já sou uma empreendedora, eu quero que vejam o meu trabalho. Entendeu? A gente tem gasto? Tem, mas eu fico muito suspeita quando eu escuto uma pessoa olhar para uma peça que eu fiz e valorizar. Assim é você, Média, assim é você, Ana. Por quê? Eu acho que é o maior valor que uma mulher empreendedora, na sua caminhada, merece receber. Não há prêmio melhor quando reconhece que somos mulheres potenciais.
parabéns para vocês duas, tá? E eu queria que cada uma deixasse lá os contatos direitinho, porque vão ter muita gente mandando maquiagem. Pode deixar, a gente tem Deve- ponto de coleta espalhado pelo Rio de Janeiro todo. Isso, minha filha. Então, deixa lá no chat que as meninas vão. Então, muito obrigada, agradeço vocês de coração, tá? Eu carrego comigo as seguintes frases: os meus tombos são os meus crescimentos. Cada tombo que eu levo, eu cresço como mulher e como pessoa. E assim somos nós, né? Então, muito obrigado, Mary. Estou muito feliz, tá? Do programa de hoje, muito mesmo. E a Ana também, porque quando eu conheci a Ana, ela chegou de um jeito, olha ela hoje. E a Ana, grande Ana, caminhando, impactando, ajudando, colaborando, reciclando, inovando. E esse é o nosso caminho, né? Muito obrigado a toda. Hoje nós estamos dizendo, até passamos da hora. Isso é muito bom, né? Então, já vamos preparar, abrir a câmera para uma foto. O fotógrafo está pronto aí? Olha, queria só agradecer a vocês pela oportunidade, tá? E querendo tirar dúvidas, querendo bater mais um papo, estender mais essa conversa, podem me procurar através do Instagram. A gente vai deixar aqui para vocês. Fico à disposição de vocês. Obrigado.